Vamos falar de mais um grupinho aí de protozoários. Nesse momento da aula, nós vamos falar então sobre os protozoários flagelados, ou também chamados de mastigóforos, que são aqueles protozoários que possuem como estrutura locomotora flagelos, por isso são chamados também de zooflagelados, porque são organismos que lembram animais pequenininhos, eles são heterotróficos e têm flagelos. Por que do termo zooflagelados? Porque depois vamos estudar alguns grupinhos aí de algas que são também flageladas. Então, para diferenciar daquelas algas flageladas, nós vamos chamar aqui de zooflagelados, e lá no grupo das algas de fitoflagelados, porque daí eles têm clorofila. Então, não é o caso aqui. Esses aqui são todos heterotróficos, não tem clorofila. O termo mastigóforo está relacionado com o padrão de movimento do flagelo. Observe que é um movimento mais ondulatório, mais vibratório. É diferente do movimento dos cílios, que nós vimos no grupo anterior. Lá os cílios eram bem mais numerosos, curtinhos, e tinha aquele movimento de vai e vem, que proporcionava aquele movimento mais com deslizamento, né, no substrato. Tá? Então, os cílios e os flagelos, eles têm a mesma estrutura. Morfologicamente, se eu fizer um corte, os dois são iguais. Então, são feitos aqui de microtúbulos, lembra os centríolos, né, das células. E a diferença, então, entre eles é que flagelos geralmente são mais longos e são pouco numerosos. Então, veja que nesse caso tem um só. Esse aqui tem alguns pares, né, esse também, mas são sempre menos numerosos do que cílios. E principalmente pelo então, padrão de movimento. Tá? Então, quantidade, comprimento, mas principalmente o padrão de movimento dessa estrutura que diferencia, então, o flagelo dos cílios que nós já tínhamos visto. Esses flagelos, já vimos que ele ajuda, então, no deslocamento, na locomoção, mas pode ajudar também na ingestão, na captura de alimentos. A grande maioria desses protozoários flagelados é de vida livre, então, vive no ambiente da água doce, principalmente, mas também pode ser marinhos, e algumas espécies vivem em associação com outros organismos. Temos uma situação aqui da triconinfa, que é um protozoário flagelado, que vive em relação mutualística com cupins. Então, vive dentro do intestino de cupins, que são animais que se alimentam de madeira. Então, veja, animais que comem só madeira, eles não têm enzimas, chamadas celulase, para digerir a celulose. Então, se eles não tiverem as triconinfas no seu intestino, eles não conseguem digerir a madeira. Então, não existe cupim sem triconinfa e não existe triconinfa fora de um cupim. Então, na relação mutualística, os dois se beneficiam, porque o cupim oferece, então, o abrigo e a matéria-prima para a triconinfa se alimentar. Em contrapartida, ela se alimenta, digere, então, a celulose e libera também glicose para o cupim. Então, os dois saem beneficiados, por isso, mutualística a relação. Lógico que tem algumas espécies de protozoários que são parasitas. Aqui eu trouxe 4 exemplos de espécies que parasitam o humano. Tá? Então, tem outros animais que também são parasitados, mas vamos pensar aqui especialmente em algumas espécies que parasitam o ser humano. O Trypanosoma cruzi, nós já vamos falar um pouco mais sobre eles, é aquele protozoário flagelado que causa doença de Chagas em humanos. Temos a leishmania, várias espécies que também são parasitas humanos, elas são muito semelhantes morfologicamente a um Trypanosoma. Temos a Giardia lamblia, aqui, essas aqui seriam formas que foram colocadas corantes, tá, para poder visualizar melhor. Então, vejo aqui os vários flagelos. A Giardia lamblia, ela é um parasita intestinal em humanos, muito comum em crianças pequenas, porque ele é passado de um humano para outro, né, via fecal oral. Então, quer dizer, se as pessoas ingerirem, né, um alimento contaminado, água maltratada que tenha a presença das giardias, ela vai ingerir e pode desenvolver, então, dentro do seu intestino, essas formas de protozoários. Também ela pode liberar, né, essas formas, uma criança, por exemplo, quando ela pode, de repente, sentir coceira na região anal, ela pode passar, né, com a mão suja, né, de repente, para ela mesma, se reinfestar ou passar para outras pessoas. Então, é importante observar, né, porque como é parasita intestinal, a pessoa pode ficar ao longo do tempo anêmica, se não tratar,
e existe tratamento, só precisa de prescrição médica, então existem os antiparasitários aí que podem ser usados para tratar dessa doença. E temos também o Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado que é transmitido de uma pessoa para outra por meio de relações sexuais. Então, vaginalis é porque esse parasito vive, então, nas vias gênito-urinárias, tanto de homens quanto de mulheres. Então, ele é um parasito que causa bastante incômodo, então a pessoa geralmente, se ela adquirir essa doença, ela geralmente busca tratamento porque ele é bastante incômodo. Tá? Então, uma DST causada por um protozoário flagelado. Então, falar um pouquinho sobre alguns ciclos de vida, especialmente aqui do Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, porque são, digamos, doenças que acometem os humanos, são bem sérias, mas, assim, um tanto negligenciadas ainda, né? Então, doença de Chagas, como outras protozoonoses, elas são chamadas doenças negligenciadas, tropicais negligenciadas, porque ainda não se consegue ter muitas formas aí de, digamos, de tratamento, de prevenção. Então, ela ainda comete, né, muitos humanos, né, então, nas regiões tropicais do mundo. Então, aqui, por exemplo, né, uma forma animada, mas mostra aqui, então, esse movimento, né, do flagelo, do Trypanosoma, e também essa membrana que ele possui nessa região aqui, dorsal da célula. Tá? Então, a doença de Chagas, ela é bem conhecida porque é aquela doença que vai ser passada de um humano para outro por meio de um inseto, que é um percevejo, né, um triatoma, o gênero dele, que é chamado popularmente de barbeiro. Então, o que acontece? O barbeiro ele vai ser o vetor, ele vai ser um dos hospedeiros do protozoário, do Trypanosoma, e é ele que, se picar uma pessoa contaminada, vai carregar, então, para um outro humano e pode transmitir a doença. Então, veja que, normalmente, a pessoa adquire essa doença quando ela está, por exemplo, dormindo, que ela não está percebendo, porque é um bicho grande, diferente de um pernilongo, que você veja que picou. Então, ele vai, então, no momento que está picando, geralmente ele defeca também. E a pessoa é muito comum a se coçar, e aí consegue enviar formas infectantes para dentro do seu corpo. E aí, parando na corrente sanguínea, essas formas infectantes elas vão circular e podem, então, atingir órgãos, como é o caso do coração, especialmente, ou pode ser também o baço, outros órgãos internos, e se alojar ali. Então, ela pode passar muito tempo alojada, né, nesses órgãos, e com o tempo ela vai desenvolver, então, os sintomas mais graves aí dessa doença, né, que é a doença de Chagas. Então, observe aqui, né, mostrando novamente a questão do ciclo como um todo, lembrando que, nesse caso, como o parasito vive tanto em um inseto quanto no humano, ele tem dois hospedeiros diferentes nesse caso aqui. Então, olhando o ciclo inteiro, vamos considerar que um inseto, ele vai picar então, um humano, e ao mesmo tempo, como ele defeca, ele vai liberar suas formas, então, para dentro da corrente sanguínea humana. Na sequência, essas formas são chamadas de tripomastigotas, porque elas têm esse flagelo, são bem características, o exemplo típico, né, do protozoário flagelado, ela vai invadir tecidos, como eu falei, especialmente como é o caso do coração, mas também pode ser o intestino, o esôfago, a região do baço, e formar como se fossem esses ninhos, né, esse grupinho aí de indivíduos dentro desses órgãos. E nesse momento, essa forma que tinha flagelo, ela se modifica, ela torna-se uma forma chamada mastigota, sem flagelo, e ela se multiplica várias vezes por reprodução assexuada. Então, por isso foi formando esses ninhos, certo? Aí, o que acontece? Essas formas da mastigoto podem, né, se transformar em algum momento, novamente em formas tripomastigotas, que são aquelas flageladas, e retornar à corrente sanguínea. Então, eles podem tanto ficar alojados por muitos anos aí dentro desses órgãos, mas eles podem, então, se modificar e ganhar a corrente sanguínea novamente. Se ele estiver dessa forma circulando no corpo da pessoa, e um barbeiro, esse vetor, picar essa pessoa nesse momento, então ela pode adquirir essa forma, né, infectante aqui, e lá dentro do barbeiro se transformar em outro formato ainda desse mesmo protozoário, que é chamado de forma epimastigota, dentro do intestino do barbeiro, nesse caso aqui, desse inseto. Depois, lá ainda no intestino desse barbeiro, vão se multiplicar essas formas epimastigotas. E vão se modificando, e quando elas estiverem nessa forma aqui, novamente flagelada, dentro do intestino do barbeiro, é o momento em que pode ser novamente
passada para um outro humano quando esse barbeiro for picar uma outra pessoa. E aí o ciclo recomeça novamente. Tá? Então, o barbeiro, nesse caso, é o agente transmissor, é o vetor, que vai levar de um humano para outro. E o agente etiológico que causa a doença é o Trypanosoma cruzi, esse é o protozoário. Tá? Então, essa é a principal forma. Mas também existe a possibilidade de haver transmissão de forma congênita. Então, a mãe pode passar para o filho, se ela estiver grávida, através da placenta, ou mesmo através do leite materno. E talvez você já tenha até ouvido casos em que as pessoas às vezes estão ingerindo o açaí e pode ser, digamos, contrair a doença de Chagas ao ingerir um alimento, por exemplo, que foi contaminado com fezes do barbeiro. Então, como que pode chegar, por exemplo, o açaí ter fezes do barbeiro? Então, muito comum, aqui no sul teve uma vez um caso também que eles moeram a cana-de-açúcar para fazer garapa e moeram o barbeiro junto. Então, não viram. E aí, essas fezes do barbeiro podem estar nesse alimento, por exemplo, não foi pasteurizado, que não foi modificado, e aí a pessoa adquiria essas formas de entrar pela própria mucosa, né, do tubo digestório aqui. Então, pode acontecer também. E, lógico, por transfusão sanguínea, se essas formas estão circulando na pessoa e ela for doar sangue, pode passar. Lógico, hoje em dia existe um controle maior, né, nas amostras de sangue para evitar, né, quando a pessoa doa sangue, que tenha passagem de parasitos, e até em últimos casos aí por transplantes de órgão, então depois vai transplantar um coração, mas é muito difícil porque as pessoas, se tem a doença mais grave, né, e ela já não tem nem condições de fazer essa transferência aí de órgãos, tá? Então, mas poderia ser uma possibilidade também de passagem do parasita de um humano para outro. Então, a principal é pela picada do barbeiro mesmo. Então, a fase mais crônica da doença, que é a característica da doença de Chagas, que é os órgãos internos aumentados, especialmente o coração, mas também pode ser lá o intestino, o esôfago, maço, ela pode durar muitos anos para chegar nesse ponto, 10 a 20 anos, né, para se manifestar. E, enquanto isso, né, esse coração então pode ir aumentando e a pessoa, normalmente, ela vive menos tempo, tem menos tempo de vida do que uma pessoa, né, saudável, que não tenha a doença. Tá? Então, ela pode levar muito tempo para isso. E é muito comum acontecer, né, esse tipo de transmissão, essa doença, especialmente na região da Amazônia, porque lá ainda tem muitas situações em casas como acontece nesse padrão aqui de casas de pau a pique, né, que tem muitas festinhas locais para o barbeiro ficar alojado. Durante o dia ele fica escondidinho, e a pessoa, quando estiver dormindo, por exemplo, ele pode circular e acabar, então, transmitindo. Gente, aqui no sul ele tem também insetos desse grupo, só que normalmente os que a gente encontra no quintal de casa, eles são fitófagos, tá? Então, não é o barbeiro típico lá da região onde tem a doença de Chagas. E se tiver, né, espécies semelhantes àquelas, aqui na nossa região, por exemplo, a gente não tem problemas de transmissão da doença de Chagas, tá? Então, tem que ter o vetor e tem que ter também a pessoa contaminada, para que ocorra, então, o fechamento do ciclo, tá? Então, lembrando, as 3 formas do parasito, então, que é a tricomastigota, que é a que circula no sangue humano, a mastigota, que está dentro da célula, especialmente presente na fase crônica da doença, quando os órgãos estão aumentados, né, e lá, nesse caso, ocorre divisão binária, né, reproduz-se sexualmente, e nós temos aí uma terceira fase, que é a epimastigota, encontrada, então, no tubo digestório do barbeiro, que também tem divisão e reprodução, né, assexuada por divisão binária, que vai formar a forma infectante, que é essa mastigota metacíclica, tá, que infecta o humano. Então, é a mesma espécie, se apresentando de formas diferentes ao longo do ciclo. Tá? Nesse caso, especialmente no início da doença, existe tratamento, que é por medicamentos antiparasitários. Mas, lógico, tem que detectar, existe exame de sangue, você consegue detectar, lógico, se a pessoa for de uma região que tem esse problema, né, de infestação, né, por Trypanosoma cruzi, então é importante que ela faça um exame de sangue, chama Machado Guerreiro, né, o teste. E aí, se detectar, então tem como tratar, especialmente aí no início, né, da contaminação. Depois é mais complicado. Então, sempre com tratamento, né, fazer o tratamento com orientação, com indicação do médico. Tá? Então, nesse caso, ciclo de vida do Trypanosoma cruzi,
ele vai se reproduzir apenas assexuadamente, tanto no barbeiro quanto no humano. Então, a gente diz que ele tem um hospedeiro invertebrado e um hospedeiro vertebrado. Então, eu vou deixar depois indicado lá no AVA, esses videozinhos que mostram direitinho o ciclo, tanto no humano quanto no barbeiro. Então, é interessante que vocês deem uma olhada também nesses vídeos, tá? Eu vou deixar a indicação para vocês ali no AVA. A leishmania é muito parecida aí com o trypanosoma, né? Então, esse flagelo, mesmo padrão de deslocamento, e é uma doença que tem dois tipos, na verdade, ela pode se apresentar de duas formas. Que é a leishmaniose tegumentar ou cutânea, essa de pele, né, também chamada de úlcera de Baruru, então, tanto na pele quanto na região da boca, das mucosas, né, das aberturas, né, do digestório. E também a leishmaniose visceral, ou calazar, que é da internamente, então ela pode acometer especialmente o fígado e o baço, tá? Então, são espécies diferentes de leishmania que podem, então, causar essas doenças aqui, que são as leishmanioses. Quem leva de um ano para outro, o vetor, é a fêmea do mosquito palha, desse gênero aqui, Lotsomia. Gente, então lembrar que geralmente é a fêmea dos mosquitos que vai ser, então, hematófago, que vai se alimentar de sangue. Normalmente o macho, ele é fitófago, se alimenta de seiva, tá? Então, por isso que geralmente é a fêmea que é danada, que vai transmitir, então, aí de um humano contaminado para outro. Tá? Então, o agente causador, agente etiológico, leishmania. O vetor é um mosquito, não é o Aedes aegypti nesse caso, é o mosquito palha desse outro gênero aqui. Mas é um mosquitinho, né? Lembra aí um pouco os pernilongos. Na natureza, existem muitos animais que podem servir como reservatórios, em que esse protozoário pode existir, mas não chega a causar grandes danos. Mas ele fica lá como reservatório. Então, a qualquer momento que o pernilongo, o mosquito palha, picar um desses animais e depois levar para um humano, ele pode carregar, então, esse protozoário se esses animais estiverem contaminados. É o caso, por exemplo, dos roedores silvestres, então tem aí alguns ratinhos de silvestres, também temos tamanduás, preguiças, que vão ser os reservatórios para a leishmaniose cutânea. E temos também raposo do campo, para leishmaniose visceral. Tá? Então, são os reservatórios naturais, mas precisa ir do mosquito para levar de um desses para um humano, por exemplo. Tá? Então, nesse caso da leishmania, também existe tratamento por medicamentos antiparasitários, como acontece lá para a doença de Chagas. E, lógico, gente, se é um mosquito que está transmitindo, qual que é a principal forma de prevenção profilática? É se livrar do mosquito, né? Então, as questões aí de diminuir os criadouros, evitar, então, contato com ambientes onde tem esses animais silvestres, para evitar, então, o problema da leishmaniose. Aqui na região do Paraná, entre Paraná e São Paulo, nessa região ali, existem muitos casos ainda de leishmania, têm sido bastante estudados pelo pessoal da Universidade Federal, casos de leishmania naquela região. Então, depois aqui você pode dar uma olhada com calma no ciclo de vida, também é um ciclo mais complexo, né, da leishmania. E vou chamar a atenção aí para um protozoário flagelado, que nós não vamos estudar agora, mas que é um protozoário, um grupo interessante, nem traz no livro de vocês, que é chamado dos coanoflagelados. Então, é um protozoário que tem esse flagelo, ele lembra muito um tipo celular que é lá dos animais, das esponjas do grupo dos animais. Então, tanto essa forma aqui colonial, quanto essa forma solitária, veja que eles possuem esse flagelo e essas células possuem esse colarinho, que são as vilosidades que formam esse colarinho, que são lembram os coanócitos, essa célula típica lá dos poríferos. Então, quando nós chegarmos lá no grupo dos animais, eu vou chamar a atenção e lembrar a vocês de novo, que possivelmente os animais derivam de um grupo, de um ancestral em comum, com esse grupo de protozoários flagelados, por causa desse padrão aqui das células dos coanoflagelados, tá? Que tem esse colarinho que vai ajudar aí, então, na captura do alimento. Certo? Então, nós vamos falar deles, então, mais para frente, lá quando chegarmos no grupo dos animais. E agora ainda vai faltar falar um pouquinho sobre os protozoários apicomplexos.